Olá, amoras lindas, tudo bem? O vídeo que você vai assistir agora, ele passou no primeiro CONAV, na primeira semana de janeiro de 2017. Eu resolvi passar aqui no canal porque muitas pessoas estavam viajando e reclamaram que não puderam assisti-lo. E dessa forma mais pessoas poderão assistir os vídeos que passaram no CONAV. Eu espero que você goste e aproveite! Eu, Ana Paula, sou nutricionista e é um prazer imenso estar aqui participando com vocês do primeiro CONAV. Há 3 anos atrás eu me formei em nutrição e atualmente eu trabalho na área clínica, atendendo os meus pacientes individualmente no consultório e também trabalho na parte clínica coletiva, onde eu cuido da alimentação de um grupo de pessoas que é um asilo. Nesse mesmo asilo eu também trabalho na parte de UAN, que é responsável por planejar, coordenar todas as atividades relacionadas às refeições, desde o preparo das refeições até o fornecimento para esses internos. Mas eu também já trabalhei em outras áreas, como lecionando disciplinas de nutrição para cursos técnicos de enfermagem. A Mari me convidou então para participar do CONAV e me deixou livre para escolher o tema. Eu então resolvi escolher, com a ajuda de algumas pessoas, o tema jejum intermitente, porque está tão comentado atualmente, não é mesmo? Mas mesmo sendo muito comentado, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, questionam muitas coisas a respeito desse assunto. Então, nessa palestra eu vou tentar sanar algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas que podem surgir a respeito desse tema. E para começar, eu já vou deixar as minhas redes sociais aqui abaixo. Então, se você quiser me acompanhar mais de perto, ver a minha rotina, o meu trabalho mais de perto, você me adiciona aqui nas minhas redes sociais. Tem a página no Facebook, tem o canal no YouTube que está recheado de vídeos, conteúdo sobre nutrição. Tem também o Snapchat e o Instagram. Então eu aguardo vocês nas minhas redes sociais lá, tá ok? Mas vamos deixar agora então um pouquinho de blá 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 e vamos focar no nosso assunto de hoje. Primeiramente, o que é o jejum intermitente? Como todos nós já sabemos, jejum, a palavra já diz, que é um estado, uma pessoa que não está se alimentando. Então se ela está de jejum, ela não está se alimentando. E o jejum intermitente, nesse caso, é quando a pessoa fica períodos em jejum e períodos se alimentando. Existem diversos protocolos para esse jejum, que podem ser de 12 horas, de 14 horas, 16 horas, 24 horas, 36 horas. Então vai variar de acordo com o indivíduo, de pessoa para pessoa. E para começar, gente, um aviso importante. Não façam jejum intermitente sem acompanhamento de um profissional. É de extrema importância, você procurar um médico, você fazer os exames, saber como anda a sua saúde, procurar um nutricionista para te acompanhar durante todo esse processo. Porque se você não estiver acompanhado de um profissional, pode ser que essa prática te traga malefícios. O jejum, então, não é considerado uma dieta, ele é considerado um estilo de alimentação. Por quê? Porque ele não diz a respeito de qual tipo de alimento você deve consumir, e sim quando você deve consumir determinados alimentos, entendido? A prática do jejum é muito comum na história dos seres humanos. Primeiramente, em questão das tradições religiosas, diversas religiões fazem essa prática do jejum em determinados períodos do ano, e também pelos nossos ancestrais, que naquela época da antiguidade não era tão comum se alimentar várias vezes ao dia, porque exatamente era escasso o alimento. O homem tinha que plantar para comer, tinha que caçar para comer,
então ele não tinha alimento disponível a todo tempo na geladeira, né, ou na despensa da cozinha. Não tinha isso. Então já era comum, né, os homens ancestrais fazerem longos períodos de jejum, justamente porque não tinha oferta de alimento. E o corpo deles era né, adaptado quanto a isso. Eles não sofriam, né? O corpo não sofria quanto a isso. Então, primeiramente, vamos falar dos benefícios do jejum, que é algo, né, que todo mundo quer saber. Mas antes de começar, gente, eu quero deixar bem claro que tudo que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou orientando vocês, é baseado em literatura, em artigos científicos, em pesquisas muito bem conceituadas que relataram sobre esse assunto, que concluíram de fato sobre esse assunto. Porque muitos podem pensar que eu estou falando da minha cabeça. Não, gente, não estou falando da minha cabeça, nem coisas que eu li em sites não confiáveis. Pelo contrário, eu estudei bastante, né, sobre esse assunto e tudo baseado em pesquisas conceituadas, tá ok? Então vamos começar com o primeiro benefício que todo mundo quer saber, que é em relação ao emagrecimento. O jejum favorece o emagrecimento? E sim, gente, o jejum favorece o emagrecimento justamente, né, porque ele restringe calorias. Então, se você não vai se alimentar, você vai restringir calorias, você vai deixar de ingerir calorias. Então, isso, como qualquer outra dieta restritiva, favorece o emagrecimento. O que não pode, gente, é você, durante a janela de alimentação, né, que é o que a gente chama do período em que você vai se alimentar, você não pode exagerar nas refeições, comer comidas com calorias vazias, né, sem nutrientes. Porque aí, o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Você não vai restringir calorias, pelo contrário. Você vai ficar um tempo sem se alimentar, né, com calorias e depois vai comê-las todas juntas. Então, isso não adianta. Então, a proposta do jejum é o quê? Você ficar longos períodos, né, sem se alimentar, né? E quando você for se alimentar, você tem que ingerir comidas saudáveis, né, respeitar a sua fome, né? Não pode comer em excesso, porque aí é lógico que não vai favorecer, né, o emagrecimento. E muitos acham que o emagrecimento é o principal benefício dessa prática, mas não, gente, tem vários outros benefícios. O segundo, muito comentado pelos pesquisadores, é em relação à resistência à insulina. O jejum intermitente, então, ele tem o poder, né, de diminuir a resistência à insulina. O que é isso? A insulina, gente, é um hormônio, né, produzido pelo nosso pâncreas, que é capaz, né, tem a função de levar a glicose que está, né, no nosso sangue para dentro das células, e essa glicose, né, que vai entrar, né, dentro das células, ela vai ser utilizada para nossa energia, para gerar energia, né, para o nosso corpo, para a gente poder ter energia para desenvolver nossas atividades diárias. No caso de pessoas que têm diabetes tipo 2, por exemplo, essas pessoas têm resistência à insulina. Então, a quantidade de insulina que elas excretam, né, pelo pâncreas não é suficiente para levar todo o açúcar, toda a glicose para dentro das células, e isso traz, né, vários malefícios ao longo da saúde desses indivíduos. Então, se o jejum intermitente tem a capacidade de reduzir a resistência à insulina, ele também, né, tem efeitos positivos em relação à prevenção de diabetes tipo 2. Outro benefício é em relação aos marcadores de inflamação do nosso corpo. O jejum também tem o poder, né, de reduzir essa inflamação, então faz com que atue, né, indiretamente na prevenção de diversos tipos de doenças crônicas. Outro benefício, gente, muito importante é em relação à proteção do nosso coração. O jejum também tem o poder de reduzir, né, os níveis de LDL, que é o colesterol ruim do nosso corpo, favorecendo então, né, uma proteção cardiovascular. Tem outros diversos tipos de benefícios sendo estudados ainda pelos pesquisadores, como por exemplo a ação anti-envelhecimento, prevenção de diversos tipos de câncer, e também em relação ao cérebro, né? O cérebro fica mais saudável. Mas como nem tudo é 100%, né, gente? O jejum intermitente também pode trazer alguns sintomas indesejáveis, né? E alguns sintomas muito ruins para o nosso corpo, como tontura, dores de cabeça,
fraqueza, desmaios. Então, por isso é muito importante você não fazer essa prática sem acompanhamento de um profissional, porque isso sim pode trazer, né, prejuízos para a sua saúde, ou pode atrapalhar, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, coisas do tipo. Um detalhe importante do jejum, gente, é que durante esse período não é permitido, né, conduzir nenhum tipo de alimento que contenha calorias. Então, nesse caso, né, a pessoa pode consumir bebidas não calóricas, como água, chá, café, e sendo que o chá e o café, né, gente, lógico, tem que ser sem açúcar, sem adoção. E não, gente, os estudos dizem, né, que igual eu tô falando, não sou eu que estou dizendo, os estudos falam, né, os pesquisadores concluíram que o jejum não faz perder massa muscular. O que acontece é que você deve, né, durante essa prática, né, se você já tem o costume de fazer, você deve fazer uma atividade física, principalmente uma atividade física de força, né, que estimula mesmo o crescimento da massa muscular, porque a questão da perda muscular está muito mais relacionada à atividade física, né, à falta de atividade física, do que à falta de alimentação. Então você perde muita massa muscular, né? Você pode perder massa muscular se você não estiver trabalhando aquele músculo, entendido? Então se você estiver trabalhando aquele músculo, fazendo a sua atividade física, né? Fazendo ele exercer o papel dele, provavelmente você não vai ter esse prejuízo, você não vai perder massa muscular fazendo jejum. Agora, se você quer fazer o jejum e não está praticando atividade física, provavelmente você pode ter, né, um percentual de perda de massa muscular. Outra pergunta muito frequente: jejuar faz o metabolismo ficar mais lento? Desacelera o metabolismo? E não, gente, pelo contrário. O que diz a literatura é que jejuns curtos de até 36 horas, né, que isso é considerado um jejum curto pelos pesquisadores, esse tipo de jejum pode favorecer o aumento do metabolismo, ao contrário do que a gente imagina. Eu mesmo pensava, né, não, você ficar muito tempo sem comer, o metabolismo vai entrar em estado de alerta, mas não, gente, isso a partir das 36 horas de jejum acontece. Até as 36 horas, por volta das 36 horas de jejum, não tem prejuízo da questão do metabolismo da pessoa. Pelo contrário, né, tem muitas pessoas que fazem a prática do jejum, relatam ficar muito mais bem dispostas, mais ativas durante, né, o período de jejum do que quando está bem alimentado. Outra pergunta: posso beber líquidos durante o jejum? E como eu disse acima, né, a anterior no vídeo, pode sim, desde que sejam bebidas não calóricas. Então pode você consumir água, chás, café sem açúcar e sem adoçante. Vale ressaltar, gente, que esse estilo de alimentação prioriza muito mais o psicológico do que o fisiológico, porque o nosso corpo ele tem, né, o poder de ficar várias horas sem se alimentar. No entanto, o que mais manda aqui, ó, é o psicológico. Então, se você não está psicologicamente, né, bem, provavelmente você não vai conseguir, né, levar adiante o jejum intermitente. Se você é muito ansioso, né, se você desconta tudo na comida, né, nesse caso é preferível, né, você tratar primeiramente esse problema para depois buscar, né, uma ajuda em relação ao emagrecimento. Então, como eu disse, gente, jejum não é para todo mundo, principalmente pessoas que fazem uso de muitos medicamentos fortes, né, pessoas com diabetes, porque pode piorar, né, da hipoglicemia, piora o quadro da diabetes, pessoas grávidas, né, mulheres grávidas, crianças. Então, assim, não tem uma regra geral. É preciso você, né, se você quiser fazer essa prática, começar, você procure um profissional para ele te orientar se vai ser possível, né, para a sua saúde você ter esses benefícios. Muita gente também questiona: não consigo ficar, vou dar muita fome, o estômago vai doer, coisas do tipo. E isso acontece mesmo, né, gente? Mas quem já tem o costume de fazer essa prática relata que isso é algo passageiro. Então, quanto mais você vai habituando, o seu organismo vai se acostumando mesmo, né, a ficar várias horas sem comer, sem se alimentar, o estômago não vai doer tanto. A fome às vezes continua aparecendo, mas é por poucos minutos e logo passa.
Então isso é uma coisa que não é para sempre, né? É o organismo adapta contra isso. E se você então, né, consultou um profissional, né, e ele te orientou a fazer a prática do jejum intermitente, é importante que quando você for voltar a se alimentar, você não consuma alimentos de rápida absorção, né? Principalmente relacionado a alimentos com muito carboidrato simples, porque isso pode ter um pico de insulina muito grande e você pode ter até questão de tonturas, né? Aqueles mesmos sintomas que eu disse na questão do jejum, porque o organismo já está, né, sem se alimentar muitas horas, então isso pode ser prejudicial, pode ter sintomas indesejáveis se você consumir uma grande, né, quantidade de carboidratos simples, né, alimentos que não são saudáveis. Então o ideal, né, quando você retornar do jejum, é você consumir, né, por exemplo, um suco verde, né, ou uma salada com uma proteína, com uma carne, né, coisas do tipo, porque aí você combinando, você também pode combinar gorduras boas, né, oleaginosas, abacate, coco, porque não vão levantar demais a insulina, não vai dar pico de insulina e você vai voltando o seu organismo ao normal. Vale lembrar, gente, que o jejum deve ser algo natural, sem sofrimento. Então, se você começar a fazer o jejum e não se adaptar, pare com ele. Você não tem que ficar castigando o seu corpo, né, ou sofrendo, tendo sintomas indesejáveis, né, ruins para o corpo. Então, se você começou a fazer o jejum, teve alguns daqueles sintomas, né, se sentiu mal, então pare com o jejum, coma, né, alguma porção de gordura boa, alguma porção de proteína, saladas, né, vegetais, porque aí é para você reverter esse quadro. Então não pode ser, né, gente, um período cheio de sofrimento, de privação, de angústia, de sensações ruins. Pelo contrário, tem que ser alguma coisa bem natural, que você vai estar gostando de fazer aquilo mesmo, ser prazeroso para você e para o seu corpo. E para terminar, gente, jejum intermitente não é uma fórmula milagrosa, né? Então, assim como comer de 3 em 3 horas não serve para o emagrecimento de todo mundo, o jejum também não serve para emagrecer todo mundo. Então, vai muito de cada organismo, né? Então, vai muito de pessoa para pessoa, varia isso. Então, por isso a importância, mais uma vez, de você procurar bons profissionais para te orientar. Porque o que é bom para você não é bom para o seu amigo. O que é bom para o seu amigo não é bom para você. E em relação à saúde, a gente tem que estar muito firme, né, nas decisões para que não traga prejuízo, tá bom? E mais importante do que o emagrecimento, você deve pensar na sua saúde. Então, né, não fique ligados a dietas, a tipos, né, de alimentações, e sim no que você vai comer, né, nos alimentos saudáveis. Então, priorize uma alimentação variada, né, uma alimentação rica em nutrientes, que você vai conquistar a sua saúde, né, independente do tipo de dieta, né, do tipo de estilo de vida que você segue, tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido o recado, né, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o jejum intermitente, que eu tenha conseguido abordar de forma clara, né, de forma objetiva. E no mais, gente, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não falei, que você queira saber ainda, pode me procurar nas redes sociais. Eu vou deixar novamente aqui o meu Instagram, o meu Facebook, Snapchat e o canal do YouTube, todas as minhas redes sociais. Então me procure por lá, me mande uma mensagem que eu estarei de prontidão, tá bom? Esperando por você e pronto para te responder. Muito obrigada por ter participado até aqui, por ter conferido até aqui o meu vídeo, a minha palestra. Não deixe de conferir também as outras palestras, né, participantes desse primeiro CONAV. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até mais e tchau!